Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Floripa de hoje. Nós vamos começar com o nosso quadro Hora Ativa, que mostra iniciativas de contraturno escolar que inspiram aprendizado e movimento. E hoje nós vamos conhecer o projeto Bici Brigadeiro, que tem resgatado o prazer de andar de bicicleta e de brincar ao ar livre. Vamos conferir? Da Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro do Campeche, os estudantes partem para atividades em conexão com a natureza. O meio de transporte é a bicicleta, e esse parece um bom caminho para uma infância com menos telas. As atividades ensinam que a bicicleta pode ser mais que uma brincadeira. Os estudantes aprendem regras de trânsito, criam rotas com o apoio do Google Maps e experimentam trajetos coletivos no conceito de bike bus. A gente trabalhava a bicicleta enquanto brinquedo, mas a gente queria chegar na bicicleta enquanto meio de transporte, para que eles pudessem entender esse deslocamento, quando a gente vai em meio de transporte já não pode mais fazer o que quiser. O brinquedo sim é a ponte para a fantasia, mas enquanto meio de transporte tinham que seguir regras. E o terceiro eixo que a gente trabalha é a bicicleta enquanto esporte. Então tem outras modalidades esportivas que podem ser trabalhadas com a bicicleta. Então essas três dimensões da bicicleta eles foram compreendendo ao longo do processo. Essas três dimensões elas se misturam. Então não existe, às vezes tem uma que em certos momentos é mais meio de transporte, porque a gente tem que chegar até lá. Mas daqui a pouco ela já vira um brinquedo, em outro momento, quando pode, daqui a pouco já tem a perspectiva do esporte, quando a gente faz as descidas, como um downhill, por exemplo. Mas acho que eles estão entendendo essas possibilidades da bicicleta como essas três dimensões. Eu acho que isso também é bem legal. O Bici Brigadeiro faz parte do projeto Rede em Movimento, desenvolvido no contraturno escolar. A gente precisa ampliar as práticas dos nossos estudantes. Quando a gente tem um contraturno, uma prática de educação física, uma prática pedagógica diferente, a gente traz um pouco de educação financeira, a gente traz dança, arte, cultura, a gente com certeza amplia o repertório dos nossos estudantes. Além de que, e a gente não pode fugir dessa temática, por vezes para as famílias é importante que a criança fique o dia inteiro nas nossas escolas. Então, quando a gente fala de projetos de ampliação de jornadas, projetos de contraturno, nós temos números muito importantes para a nossa cidade. Na educação infantil, 50% das nossas crianças estão em tempo integral. No ensino fundamental, boa parte dos nossos estudantes também, são quase 10 mil estudantes, é quase 50%. Então a gente tem uma rede que acaba ofertando projetos de contraturno para as nossas crianças, para os nossos estudantes, e a gente tem certeza que também isso impacta não só na aprendizagem dos nossos estudantes, mas também um conforto para a família que consegue ficar tranquilo em casa ou no local de trabalho, sabendo que a criança está sendo cuidada nas nossas escolas. Além de promover o movimento, ao ampliar o conhecimento sobre práticas corporais, o projeto resgata o prazer de brincar ao ar livre. E um dos objetivos do projeto é ampliar o repertório das práticas corporais da educação física escolar. E aí com isso então surge o projeto Práticas Corporais na Natureza para tematizar as questões ambientais, tendo em vista que a gente mora no Campeche, que a escola está situada no Campeche e tem um entorno bastante rico com as questões naturais e tem um histórico de luta também da comunidade em preservação desse espaço. Então se fazia importante tematizar essa área e aí dentro desse projeto, com as parcerias que a gente vai construindo, a gente deu um dos conteúdos das práticas corporais na natureza foi trabalhar a bicicleta, que foi a Bici Brigadeiro. A bicicleta torna-se mais que um brinquedo. Vira ponte entre o aprendizado e o lúdico. O campo, as trilhas e o Parque Cultural do Campeche, o Pacuca, são os principais cenários. Eu gosto
bastante de andar de bike, sempre gostei, e a gente também vai numa pista que é tipo um buraco assim que a gente desce 1 milhão e depois salta. Eu acho isso muito legal. Eu gosto que a gente vem pro campo e, tipo, em vez de ter uma educação física só na escola, a gente vem pro campo. Tem esse campo inteiro que a gente joga vôlei, joga futebol, taco, faz um monte de coisa. Para muitos estudantes, a bicicleta era pouco usada ou esquecida. Com o projeto Bici Brigadeiro, ela virou sinônimo de diversão, exercício e liberdade. Eu tinha a bicicleta, só que eu praticamente não usava, ela ficava parada. Eu comecei a usar mais ela, daí eu comecei a me exercitar, a gostar de andar de bike. Às vezes eu uso ela mais para ir para a escola, mas quando eu estou indo pedalando, eu me divirto bastante até. No caminho das pedaladas, quedas também acontecem. E como na vida, são parte importante do aprendizado. Um monte de gente já caiu. E caiu bem feio, mas era bem engraçado. O projeto Bici Brigadeiro é incrível, né? Um convite irrecusável para que todos possam voltar a sentir o vento no rosto e resgatar a simplicidade de uma infância ativa e sem telas. E tem mais no Educa Floripa de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Fala, o nosso quadro que conecta você aos projetos mais inspiradores e transformadores da educação municipal. Hoje a gente vai falar sobre um evento que tem revolucionado a forma como a criatividade e a tecnologia são usadas na aprendizagem. É o Tech Day. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe Rosângela Bess, que é chefe do Departamento do Setor de Tecnologia da Secretaria Municipal de Educação. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Já foram 4 edições desse evento, né? Conta um pouquinho pra gente como é que ele começou e como ele vem se aprimorando ao longo dos anos. Esse evento surgiu por parte dos professores de tecnologia educacional e ele tem o intuito de mostrar os recursos, as atividades, o que foi desenvolvido na parte tecnológica com os alunos em cada unidade educativa. Por isso nós temos em todas as edições a mostra pedagógica de tecnologias inovadoras, onde tanto alunos como professores vêm mostrar e até mesmo aplicar como eles estão utilizando os recursos tecnológicos. E esses recursos vão desde mídias na educação, educomunicação, robótica. Então, assim, é uma gama muito variada de tecnologias e não só utilizando uma alta tecnologia, mas às vezes recursos desplugados onde surge o conceito de pensamento computacional, de como acontece a cultura digital numa escola e partindo desse desplugado, depois começam atividades plugadas. Então, vai variando muito conforme o contexto de cada unidade educativa. E Florianópolis é referência nessa educação tecnológica, né? A gente tem uma série de projetos sendo desenvolvidos aí. Tu consegue destacar alguns? Sim, consigo. Hoje nós temos 39 unidades educativas, sendo uma média de 80 professores de tecnologia. Os projetos principais desenvolvidos assim nas escolas envolvem muito a cultura maker, o fazer, o mão na massa, envolvem bastante a robótica, o desenvolvimento desse pensamento computacional nas crianças desde a mais tenra idade. Com o projeto de jornada ampliada, a gente tem o eixo Cultura Maker, e nesse eixo de Cultura Maker tinha quais são as alternativas que a gente tem para esse mão na massa, aprender fazendo, são os fazedores. Então,
surge assim, primeiro a necessidade pedagógica e a partir da necessidade pedagógica, qual é a ferramenta para suprir essa necessidade pedagógica? O eixo Cultura Maker, dos fazedores, tem 4 pilares. Eu vou ter que falar assim. Tá? São 4 pilares. Primeiro eu botei a ordem de criatividade. Então, primeiro é criatividade. Primeiro é estimular a criatividade. E pensar alternativas de resolver o mesmo problema. Então, criar. O segundo é colaboração, não tem como criar sozinho. Cultura Maker não tem como fazer sozinho. Então, em essência, tem que fazer é um trabalho de colaboração. E trabalhar um com o outro, aprender um com o outro, tanto para brinquedos quanto para outras questões. Por exemplo, a gente construiu aqui um balanço. Hoje nós temos na rede, por exemplo, o projeto de robótica, ele inicia no primeiro ano e ele já tem noções do desenvolvimento da robótica. E essa robótica não é trabalhada apenas a tecnologia pela tecnologia, mas é num contexto pedagógico e interdisciplinar. Então, se uma professora de terceiro ano, por exemplo, estiver trabalhando sistema solar, movimentos de rotação e translação, eu tenho ali um protótipo que eu consigo desenvolver, porque isso é um conceito complexo para uma criança no terceiro ano, movimentos de rotação e translação. Então, eu consigo desenvolver um protótipo que vai mostrar na prática como ocorrem esses movimentos. E diante desse protótipo que eu tenho, eu já consigo trabalhar outros conceitos. Por exemplo, eu vou ter ali a rotação da Terra. Então, quantos giros a Terra dá para formar um ano? E diversos outros conceitos que vai surgindo com aquele protótipo, se ele for utilizado num contexto pedagógico. Os estudantes também vivenciam a ciência na prática, participando de um projeto de observação atmosférica, em parceria com a NASA. Tem a parceria da Escola do Mar, junto com a Universidade Federal, no projeto GlobeNASA, né? Então, os nossos estudantes fazem observações semanais para alimentar um banco de dados mundial. Então, esse projeto ele acontece com escolas do mundo inteiro. E os dados que são coletados aqui na escola, né, de observação de nuvens, atmosférica, são utilizados nesse aplicativo da NASA para, né, a gente observar essas mudanças climáticas no mundo inteiro. O impacto do Clube de Astronomia vai além da sala de aula. Ele desperta a curiosidade e amplia o conhecimento. Nós também temos outros projetos desenvolvidos, como, por exemplo, nós temos uma escola que trabalha a cultura maker num projeto, trabalhando oficinas de costura com as crianças, onde, por exemplo, no tempo da enchente do Rio Grande do Sul, os próprios alunos construíram estojos para enviar para os alunos que perderam tudo no Rio Grande do Sul. Nós temos projetos com educomunicação, onde os alunos trabalham com podcast, trabalham com jornal na escola, com imprensa jovem. Trazer a tecnologia para o dia a dia desses estudantes, né? Exatamente, e eles trabalham essa educomunicação no contexto da escola e da comunidade deles, trazendo temas que são caros e relevantes para os próprios alunos, porque são eles que escolhem os temas a serem trabalhados. E, Rosângela, como você falou, a tecnologia tradicional, além dela, é utilizada para a robótica também, e vocês têm questões de sustentabilidade, de inteligência artificial também. Exatamente. Muita robótica e também um outro projeto que eu vou citar aqui, é muito trabalhada a sustentabilidade, é um projeto trabalhado na José Amaro Cordeiro, onde eles têm câmeras noturnas que eles fotografam os animais silvestres à noite. E essas fotos são colocadas dentro de uma IA, o professor coloca, ele transforma por um arquivo para a impressora 3D, que ele já gera um QR Code com
um histórico daquele animal no sentido assim, ó, geológico mesmo, que tipo de animal é, as principais características. Quais os projetos que mais se destacaram esse ano e que mostram essa integração entre a tecnologia e questões do dia a dia? Por exemplo, nós temos, além dos dois que eu citei, nós temos um projeto que trabalha muito com Arduino, que daí é uma robótica um pouco mais complexa até. Então, eles têm um grupo de alunos na EBM Virgílio, onde, por exemplo, eles desenvolveram através de Arduino uma bengala para um cego. Então, com sensor, onde eles próprios, com materiais rústicos, que envolve também um maker aí, né, conseguiram desenvolver essa bengala. Além disso, lá eles têm um projeto da horta sustentável, tá? Então, assim, através também do Arduino, os alunos foram incentivados e hoje a horta escolar da EBM Virgílio é totalmente automatizada. Então, eles têm sensores de umidade, tudo, tem placa solar também que carrega as baterias para que esses sensores de umidade funcionem também, e eles não precisam mais se preocupar com molhar a horta da escola. E isso tudo foi desenvolvido em conjunto com o professor de tecnologia e os alunos. E deve ser inspirador para vocês que são dessa área ver os jovens quebrando a bolha, indo muito além do que vocês imaginam. Com certeza. E o próximo passo deles ali agora, eles estão desenvolvendo para canalizar a água da chuva e dos ar-condicionados já para ir para a caixa d'água para molhar essas plantas. Então, eles sempre vão indo um pouco além. É preciso um engajamento grande dos professores também, né? Com certeza. E nós temos professores excelentes assim nessa área, muito dinâmicos, buscando coisas assim que eu acho... São projetos muito diferentes na rede, porque cada contexto de uma unidade educativa é tão diferente dentro de Florianópolis que a gente às vezes se espanta, mas... Tem várias cidades dentro de várias cidades dentro de uma, mas cada um vai buscando os seus problemas a serem resolvidos e as coisas que eles pensam, as crianças... Os estudantes pensam que seja um problema a ser resolvido. Eles se sentem parte, né, resolvendo aqueles problemas. Exatamente, e isso faz toda a diferença. E você comentou que houve uma inovação no último Tech Day? Sim, no último Tech Day, no primeiro, segundo e terceiro, a gente teve oficinas pedagógicas. Nesse nós tivemos mostra pedagógica dos recursos tecnológicos inovadores utilizados. Nós tivemos junto um hackathon, que é uma maratona de tecnologias de programação e desenvolvimento. Ela está dentro de um projeto da prefeitura chamado Floripa Mais Tech. E esse projeto culminou com um curso chamado Labtech, que os alunos fizeram, que é um curso de programação mesmo, para aprenderem a programar, que foram alunos do 7º aos 9º anos que fizeram. E o final desse Labtech foi esse hackathon, onde, com o tema sustentabilidade e tecnologia, os alunos, as equipes, que foram escolhidas assim, misturando todas as unidades educativas, tiveram que desenvolver um plano para sanar um problema envolvendo sustentabilidade e tecnologia. Nesse dia, então, aconteceu isso, e nesse dia aconteceu também a mostra pedagógica da Escola EBM Virgílio dos Reis Vales. E vocês já preparam novidades para a próxima edição? Ainda é um pouco de segredo. Sim, a próxima edição, até porque ela é um evento itinerante que cada ano ocorre numa unidade educativa diferente. Então, a gente também conversa com essa unidade educativa e tenta pensar, através de uma comissão com os professores junto, mais um spoiler, eu posso te dizer que a gente pensa sim em fazer um campeonato de robótica, o primeiro
da rede dos alunos, né, de Florianópolis. A gente pensa em incluir isso para o próximo Tech Day. É uma das nossas metas, mas temos mais. Rosângela, a gente agradece mais uma vez a sua participação e daqui a gente segue para o nosso quadro Foco Ilhéu. Vamos acompanhar. Espia, gente! Tô aqui na Educa Floripa e eu sou o Zeca, o vô Zeca, manezinho da ilha, morador do bairro do Rio Vermelho. E a história que eu trouxe para vocês é a da baleia. Empurrem a baleia de volta para o mar. Mas essa história, ela aconteceu bem pertinho da minha casa, na praia do Moçambique. Lá na praia do Moçambique. Teve um dia que eu estava caminhando lá na praia, dando as minhas voltas, sabe? Botando reparo nas pessoas. Tava lá. Daí, de repente, gente, eu escutei alguém me chamar. Ô Zeca! Ô Zeca! Zeca! Ué, eu olhei pro lado, eu olhei pro outro lado, não tinha ninguém. Quem é que estava me chamando? Vocês são capazes de acreditar que era o mar. Eu estava conversando com o mar. Aí ele disse assim, ó, ô Zeca, espia o que tem ali na areia. Uma baleia, gente, encalhada na areia. Aí o mar me pediu ajuda e disse, Zeca, meu amigo, empurre a baleia de volta para o mar. Aí eu me pensei assim, ó, como é que eu vou empurrar um bicho desse tamanho sozinho? Não ia conseguir. Foi nessa hora que passou ali na praia um ratinho, pequenininho, gente, pequenininho. Mas eu chamei ele, rato, meu amigo rato, você pode me ajudar? Empurre a baleia de volta para o mar. E vocês acham que um rato daquele tamanho ia conseguir empurrar? Não conseguiu, né, gente? Mas aí o rato lembrou dos amigos cisnes e chamou 3. Lá veio 3 cisnes para ajudar a empurrar a baleia. Um até pegou uma pena e fez umas cócegas na baleia. A baleia nem se mexeu. Aí os cisnes lembraram das hienas, porque as hienas, vocês sabem, né? Elas têm uma risada meio peculiar. Chegaram perto e deram aquela risada. A baleia nem chegou a se assustar. As hienas pensaram nas girafas, do pescoço comprido. Chamaram elas. Veio 3. 3 girafas para ajudar. Empurraram. O pescoço de uma chegou a entortar, mas a baleia nem saiu do lugar. Eles precisavam de um recurso. Foi aí que lembraram de chamar o urso. O urso é um bicho grande, gente. O urso é bem grandão. Chegou perto da baleia, empurrou assim, não mexeu nem 5 centímetros. Quer dizer, mexeu 5 centímetros, marcadinho na areia. Mas aí eles lembraram dos porco-espinho, chamaram o porco-espinho. Gente, na hora que esse porco-espinho chegou, eu não me acreditei quando eu vi. Um bicho pequeno, cheio de espinho. Tirou o espinho para espetar a baleia, porque ele disse bem assim, ó, ô Zeca, se eu espetar a baleia, ela vai levar um cagaço e ela vai pular pro mar. Vocês acham que isso deu certo? Claro que não, né? Não aconteceu, foi nada. Vocês não são capazes de acreditar. Aí os porco-espinho falaram, vou chamar os elefantes. Grandão, esse tem que dar certo, que se botar um do lado do outro vai ser meio do tamanho da baleia. 3 começaram a empurrar. A tromba de um chegou a entortar e a baleia não saiu do lugar. E agora, gente, eles precisavam de uma solução, de um plano de ação. Eu vou dizer para vocês, nessa hora apareceu 3 corujas. 3! A menorzinha teve uma ideia. Ela disse assim, ó, eu já sei como que a gente vai empurrar essa baleia de volta para o mar. A gente tem que, todos juntos, unirmos as nossas forças e empurrar a baleia. Quando eu contar até 3, disse ela, nós vamos empurrar. 1, 2, 3. E todos juntos, sem reclamar, empurraram a baleia de volta para o mar, gente. Para vocês verem, né? Tiveram que juntar a força de todos os animais para devolver a baleia de volta para o mar. E a história da baleia é desse livro aqui, ó. Empurrem a baleia de volta para o mar. Ô, seus estepô, eu sou a Mocotinha e vim ali do Morro do Mocotó. Hoje eu tô aqui no Educa Floripa contando para vocês uns causos da ilha. Eu vou dizer para vocês uma curiosidade. Vocês sabem por quê que a nossa cidade é conhecida como Ilha da Magia? Vocês nem sabem. Todo mundo pensa que é porque é uma cidade bonita, porque é uma cidade encantadora, porque é uma cidade mágica.
é mágica mesmo, mas não é por isso não. O apelido de Ilha da Magia é porque a nossa cidade ela é povoada por seres místicos. Assustador. Mas o que vocês não sabem, gente, é que muito antigamente, quando os pescadores iam pescar em alto mar, não tem? É porque o bom da pesca é quando é de madrugada. Eles iam sair para pescar com o barco lá no meio do mar. Apareciam seres estranhos. A partir daí, começou a surgir um monte de lenda da ilha. Uma delas é que lá no Ratones, não tem? É um bairro lá do norte da ilha. Lá no Ratones tem os lobisomens. Ai, cruzes. Levo cada cagaço, gente, morro de medo. Lá no Ratones tem os lobisomens. E diz que os lobisomens é assim, ó. Quando uma família tem 7 filhos, se o 7º filho nasce homem, ele nasce metade lobo, metade homem. Lobisomem. Ai, credo, né, gente? Que horror. Mas o que vocês não sabem é que lá na praia da ilha de Anhatomirim, é uma praia longe, mas é bonita demais. Vale muito a pena conhecer. Lá tem os fantasmas. Ui, cruzes, gente, morro de medo de assombração, não gosto. Mas o que vocês também não sabem é que pro lado de lá da ponte tem uma praia chamada Itaguaçu, conhecida também como Salão de Festa das Bruxas. Ai, gente, é um lugar belíssimo, mas lá tem as bruxas. Cruzes, gente, levo cada cagaço quando eu passo por lá. Mas, gente, isso são lendas, são causos da ilha. O que a gente não sabe se é verdade ou não, né? Porque é os antigos que diziam. Mas o importante mesmo é a gente cultivar a nossa cultura, não deixar morrer jamais. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima. Olá! Hoje o nosso encontro terá como convidado Graciliano Ramos. Esse autor importante brasileiro que foi contista, político, memorista e traz uma obra bem conhecida que é Vidas Secas. Mas nem todos nós tivemos tempo para ler as suas obras, ele tem vários escritos e às vezes com a falta de tempo ou talvez com um pouco entendimento, porque o acesso e o gosto é construído da forma de escrita mais modernista, nós não pegamos esses outros livros dele. Então a dica é começarmos com A Terra dos Meninos Pelados. Este livro, Graciliano escreveu um ano após a sua prisão, um ano após ele ser liberto de Ilha Grande, e é um livro que foi pensado para a infância, para as crianças, para a juventude, mas traz uma temática tão importante na nossa contemporaneidade e que naquele período não era tão falado, em 1939, que é o bullying. O personagem principal desse conto, dessa história, ele é Raimundo. Ele tem um olho azul e um olho preto. E ele tem a cabeça careca. E ele sofre no cotidiano com bullying. Ele sofre pela não aceitação no seu grupo. E nessa história, a incrível trajetória desse personagem, a sua superação se dá no fantástico, na criação de um mundo onde nada é impossível. E aí, com esta criação deste mundo, dessa outra cidade, ele se fortalece e consegue retornar para o seu cotidiano na aceitação de quem ele é, na aceitação das suas diferenças e com uma alegria de vida diferenciada. Então, quando Graciliano Ramos escreve esta obra e nos traz esse presente, ele nos lembra da importância das nossas superações e de continuarmos alegres com aquilo que somos e da forma que estamos constituídos. Nós podemos ter um presente dessa superação. Atravessou o rio com um passo. As crianças peladas foram encontrá-lo. Caminharam algum tempo e chegaram à serra de Taquaritu. Aí Raimundo se despediu. Adeus, meus amigos. Lembre-se de mim uma ou outra vez, quando não tiverem brinquedos, quando ouvirem as conversas das cigarras com as aranhas. Fiquei gostando muito delas. Fiquei gostando de vocês todos. Talvez eu não volte. Vou ensinar o caminho aos outros. Chegamos ao fim de mais um Educa Floripa. Hoje conhecemos projetos inspiradores que valorizam a inovação, a cultura e a conexão com a natureza. Esperamos você no próximo programa. Até lá!